Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. O nosso objetivo hoje é comentar o seguinte tema: esquecer é saudável. Aliás, vale ressaltar que este tema já foi título de um artigo numa das revistas de cunho científico mais importantes do planeta Terra, a revista Science. E o nosso comentário, ele se encontrará estreitamente vinculado não somente à reencarnação como lei, sobretudo ao esquecimento do passado como bênção. E nós iremos citar resultado desta pesquisa para justificar o nosso raciocínio. Todavia, nós sabemos que inúmeras pessoas, inúmeros doutrinadores não admitem a reencarnação como lei. E cada qual apresenta a sua justificativa, as suas motivações para refutarem a reencarnação. Dentre os críticos da lei da reencarnação, é justo neste momento citar aqueles que não a admitem pelo simples fato de que é inadmissível respondermos no presente por algo que eventualmente tenhamos feito no passado que nós não recordemos. Eles chegam a sintetizar da seguinte forma: como sofrer as consequências de algo de que eu não me recordo, de que eu não tenho a mínima consciência. Até mesmo estudiosos na área da ciência jurídica, especialistas em direito penal, sobretudo entre aqueles que defendem os direitos humanos, muitos estudiosos refutam a lei da reencarnação sob a justificativa de que o acusado tem o direito de, antes de ser condenado, ter pleno conhecimento acerca do que está sendo acusado, acerca do crime que está sendo processado. Ora, se ele não recorda do que ele fez no passado, como que ele pode ser processado no presente? Com todo o respeito que esses nossos irmãos merecem, os que assim afirmam, a meu ver, não têm a mínima noção de que o esquecimento do passado é prova da misericórdia de Deus e que o processo divino para a apuração de nossas faltas difere em muito do nosso processo jurídico aqui na Terra. Mas, de início, meus irmãos, vale ressaltar que os nossos direitos, eles são, sem sombra de dúvida, respeitados por aquele que nos conferiu o direito à vida, por aquele que nos criou. Neste ensejo, em reforço à defesa da reencarnação como lei, vamos nos apossar do resultado destas pesquisas científicas, a apontar que esquecer é saudável. Para vocês terem uma ideia, na revista Viva Saúde Online, na edição de número 53, o psiquiatra e psicoterapeuta José Toufik Tomé comenta sobre a terapia do esquecimento. Este profissional, ele destaca que, em seu artigo, que o cérebro ele é capaz de suprimir memórias desagradáveis. Esquecer é, além de um ato fisiológico, é algo saudável. Ou seja, segundo pesquisas científicas, o cérebro está nos protegendo, pois se nós lembrássemos integralmente de nosso passado, em alguns casos, o sofrimento seria certamente insuportável, muito maior do que nós poderíamos suportar. Então, a meu ver,
Estas pesquisas vêm demonstrar que o esquecimento do passado é uma bênção. E repito, a meu ver, não só destacado pela ciência, mas esta bênção é comprovada pela ciência. Para vocês terem uma ideia, em atendimentos na área médica foi registrado o esquecimento de tragédias por vítimas de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, pacientes que sofreram ou foram vítimas de tragédias, de traumas, eles esqueceram o evento danoso e passaram a sofrer de forma recorrente pesadelos. Ou seja, não resta a menor dúvida, meus irmãos, de que nestes casos a dor ela é tão grande que a consciência exporta o evento traumático para o inconsciente. E os pesadelos, ou seja, eles passam a ser convites para a terapia. Somente depois de vários atendimentos, o paciente começa paulatinamente a recobrar a consciência do que tenha acontecido com ele no passado, ou seja, começa a paulatinamente ter acesso ao evento traumático, seja estupro, guerra, sequestro e assim por diante. Mas vale repetir, a dor ela é tão grande que o evento traumático ele é exportado para o inconsciente e a vítima passa a sofrer de pesadelos como se fosse um convite à terapia. Por isso que estas pesquisas se referem à terapia do esquecimento. Nestes casos, nós temos, pelo menos a meu ver, a comprovação de que o organismo nos leva a esquecer o evento traumático para nos defender, pois a recordação plena seria, num momento, insuportável. Assim sendo, meus irmãos, esquecer passa a ser um ato fisiológico saudável em defesa das vítimas de eventos traumáticos. Há muito tempo, a doutrina espírita vem nos ensinando que o esquecimento do passado é uma bênção. Veja bem, não só. Há muito tempo a doutrina espírita nos ensina ou nos apresenta a reencarnação como uma lei. Mas vale destacar que não somente a doutrina espírita apresenta a reencarnação como uma lei, como inúmeras filosofias, sobretudo orientais, nos apresentam a reencarnação como uma lei universal. Nós, vale repetir, nós espíritas, nós temos o pleno conhecimento acerca desta realidade. Agora, a meu ver, destacada e comprovada cientificamente. Estas pesquisas, vale destacar, a meu ver, vêm, de certa forma, reforçar não somente a lei da reencarnação, como também destacar o esquecimento do passado como uma bênção. Se nós olharmos cuidadosamente, se nós estudarmos a Bíblia e os Evangelhos, nós vamos encontrar inúmeros subsídios a respeito da reencarnação. Mas dentre esses inúmeros subsídios vale apontar aquele diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos destacado no Evangelho de João. Jesus Cristo disse de forma peremptória a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Da mesma forma que o Mestre dos Mestres nos apresentou a reencarnação como uma lei, ele também deixou patente que a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus Cristo nos ensinou que nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Ou seja, a responsabilidade, seja na órbita civil ou penal,
nós iremos responder pelos nossos atos. Ora, só que Jesus Cristo também disse: misericórdia eu quero, não sacrifício. Nos apresentou Jesus Cristo, o nosso Criador, como um Pai misericordioso. E a doutrina espírita, com base nesses princípios cristãos, vem nos destacar que nós iremos responder na medida de nossa maturidade, de acordo com as nossas condições. Mas vale destacar: mais dia, menos dia, todos nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Mais dia, menos dia, nós teremos de nos encarar. Da mesma forma que nós precisamos nos encarar, também o psiquiatra e psicoterapeuta José Toufik Tomé, ele nos esclarece que estes eventos, ou seja, estes pesadelos, pelo menos assim eu interpreto, eles nos fortalecem para que possamos enfrentar as nossas fragilidades. Ele alerta, este psicoterapeuta, ele nos alerta para o fato de que, mais importante do que deletar os eventos traumáticos, é a necessidade de encará-los sinceramente. Na metade do século passado, André Luiz, ele nos beneficiou com belíssimos esclarecimentos nesta matéria. No livro Entre a Terra e o Céu, ele destaca as frases do benfeitor espiritual Clarencio. Este benfeitor Clarencio, ele nos ensina de forma literal que a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo. É por isso que as nossas recordações são fragmentárias. E o benfeitor espiritual, ele ainda continua: a lei é sábia. Somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o passado em sua feição integral. Olha que esclarecimento, que lições maravilhosas que André Luiz nos traz, palavras de Clarencio, a nos recordar que Deus nos pede de acordo com aquilo que nós podemos proporcionar. E a doutrina espírita nos trazendo esses ensinamentos, ela é, sem sombra de dúvida, por demais consoladora. A doutrina espírita nos assinala o dever de ajudar a nós mesmos e ajudar o nosso próximo, sobretudo ao destacar o cuidado que devemos ter em encarar o nosso passado, porque ele, sobre os desígnios de Deus, ele nos será apresentado de acordo com a nossa maturidade. E se nós, de forma precipitada, tentarmos auscultar ou vislumbrar o passado de forma inoportuna, nós estaremos na iminência de prejudicar a nós mesmos. A doutrina, repito, a doutrina espírita é consoladora e nos aconselha a ter muito cuidado na curiosidade de desvendar o que aconteceu no passado. Ora, nem todos, nós não temos, na maioria das vezes, condições de conhecer o nosso passado de forma integral. A doutrina espírita, como filosofia libertadora, ela nos ajuda nesse processo interior, no rumo à nossa própria libertação. Que possamos, acima de tudo, nos conscientizarmos de que não devemos, de forma precipitada, tentar resgatar o passado sem o devido cuidado e zelo, pois
O esquecimento do passado é uma bênção, é uma proteção que Deus nos confere. Ora, meus irmãos, se os sofrimentos da vida presente nos parecem longos, que seria de nós se acrescentássemos a esses sofrimentos as inquietações, as lembranças do passado? Quantos irmãos nossos, quantos homens não gostariam de lançar um véu sobre o seu passado? Quantos irmãos nossos, por exemplo, que já cumpriram a sua pena em presídios, quantos não gostariam de lançar um véu sobre o passado? Todavia, muitos continuam presos à memória da coletividade, a não lhes conferir nova oportunidade de recomeço. O nosso ceticismo nos leva à arrogância, até mesmo em pensarmos que o nosso poder judiciário é mais eficaz que o processo divino de apuração de nossas faltas. Não que estejamos menosprezando a belíssima função do poder judiciário. O problema é que nós menosprezamos a presença de Deus. Na maioria das vezes, nem admitimos a possibilidade de que o Criador exista. Enquanto, todavia, o homem aqui na terra, ele clama por justiça e mais justiça, nós não podemos esquecer que Deus, sem menosprezar um julgamento justo, ele nos beneficia com a sua infinita misericórdia. Que possamos, acima de tudo, ter o maior respeito às leis divinas, que tenhamos o maior zelo, o maior cuidado em não desenvolver em nós, em não fomentar em nós a curiosidade sobre aquilo que nós fizemos no passado. Saibamos que Deus nos propicia as melhores condições para o nosso desenvolvimento. Deus é Pai, Deus nos ama. Afugentemos de nós a curiosidade do nosso passado, porque certamente nós ainda não estamos preparados para saber o que de fato fizemos em épocas próximas ou remotas. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama. Tenhamos a plena certeza disso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai elas possam nos alcançar, aonde quer que nos encontremos. Que assim seja.